Sejam bem-vindos à minha primeira live. Eu já vou adicionar aqui a Cris. Olá, Ai, que Débora. bom! Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem? Então, Cris, por favor, você pode se apresentar? Ok, ok. Vamos ver. Meu nome é Cristiane. Ah, aí, lá no Instagram, eu tô com Cristiane Palavras que Curam. Uhum, E tenho 19 anos como cristã. Fui batizada em 28 de julho de 2001. E, na verdade, esse último ano eu descobri várias coisas sobre mim que eu não sabia ou que eu desconfiava, mas eu não tinha certeza. Sou casada, inclusive uhum. hoje estamos fazendo 17 anos como casados. Uau, parabéns, Cris, parabéns, uau. No 17 final, vou fazer, anos. no final vou fazer uma homenagem para ele, que ele vai estar assistindo também, aí ele vai Ai, ficar que super. fofo, Então é que isso, fofo. na verdade é mais ou menos isso. Então, eu, aos anos atrás, o ano passado, que eu realmente recebi o diagnóstico de que eu estava com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, e depressão. Mas Uhum. antes disso, eu já tenho um diagnóstico de endometriose, fibromialgia, síndrome de Sjögren, que ninguém nem sabe o que é isso, síndrome de Sjögren. Mas teve um problema nos exames laboratórios que eu nunca tinha feito e diz que causa secura nos olhos, Uau. saliva vai secando, aí você fica com os olhos bem vermelhos às vezes porque fica muito ressecado. Enfim, na verdade são doenças que os médicos não sabem muito bem explicar, né? Eles só Uhum. falam que tem que tomar determinados remédios, eu tomo remédio. Enfim, é isso. Eu acho que é só isso, né? Não tenho certeza agora se é para tomar alguma coisa. Então, fora isso, essa síndrome de Jordan, right? Certo? É Isso. uma autoimune, uma doença autoimune. Sim, exatamente, Uhum. exatamente. Dizem que Então, ela vem muito associada a fibro. uhum. Uau, É, uau. é, Bem difícil, né? é. É. E aí, Então, eu, pode falar, Cris. eu sou, na verdade, assim, os médicos, eu chego nas consultas, eles ficam com a interrogação bem na testa, assim, eu percebo que eles ficam meio. Porque assim, são doenças que eles não sabem muito, poucos estão estudando, enfim. Os médicos, eles dão o diagnóstico, mas não sabem como tratar, no caso dessa síndrome. É da síndrome, eles passaram um remédio que, inclusive, ficou badalado aí por conta do coronavírus, né? Que é o Hum, Helpinol, que é aquela, não sei o que, cloroquina, que eu não consigo falar o nome, que é muito grande. uhum. Óxido, não sei o que, não sei, não sei o que. Que eu tô Hidroxicloroquina, tomando. é. A fibromialgia é uma doença também que os médicos não sabem o que fazer, eles tratam os Uhum. sintomas. Certo. A endometriose, alguns médicos já estão estudando sobre o assunto, mas é incógnita se é genético, se tem a ver com. Enfim, porque adolescentes também estão aparecendo com endometriose também, né? Que é a inflamação de vários órgãos que não são apenas os órgãos reprodutores, né? Que as Uhum. pessoas, quando falam endometriose, pensam que ela não pode engravidar, mas tem pessoas que, no meu caso, eu tenho endometriose no intestino, no reto. Então, Uau. não necessariamente tem gente que tem no pulmão, Uhum. tem Uau. lugares, estão aparecendo em lugares, inclusive, que as pessoas nem Nossa, imaginam. nem imagino. E muitas Uhum. mulheres, eu faço parte de vários grupos, na verdade. Vários grupos. Eu estou no grupo de endometriose, estou Uau. no grupo de fibromialgia, porque são pessoas. A gente começa a buscar, já que os médicos não falam muita coisa, a gente começa a buscar informações por pessoas que estão passando pelo problema e estão pesquisando por conta própria, né? Uhum. Muitas coisas eu É. descobri por conta dessa busca, não porque os médicos me disseram, essa é a verdade. Né? Muitos médicos não sabem. Eles são especialistas hoje, né? Uhum. Eles É. eles não são generalistas. Então você vai lá, eles ficam naquele campo específico e não, e só fica
no geral, e sabe, por exemplo, eu vou no reumatologista, que é o médico, um dos especialistas que cuidam também da fibro, né? Tem o neurologista, o reumatologista, um médico da dor também, mas eles sabem por cima, né? Porque eles tratam mais doenças mais conhecidas, né? Que são Desconhecida. lúpus, Pois é. reumatoide. Uhum, Então, é. eu me senti muitas vezes sozinha nessa, porque realmente você tem uma expectativa, você vai numa consulta, você tem uma expectativa que você vai ter alguns esclarecimentos, né? É. Mas não tinha, né? Na maioria das vezes não tive. Aí eles Uhum. dizem, alguns disseram que foram taxativos, não sei o que fazer com você. Eu ouvi isso com relação à endometriose, eu ouvi isso com relação à fibromialgia. Eu não sei o que fazer com você. Eu vi mais de um, inclusive, pessoas que eram bem conhecidas, inclusive, entendeu? Uhum. Aí eu acho que com o passar do tempo, você vai se desanimando também, né? Porque você não tem essa resposta que você procura, né? Uhum. E aí você fica pensando, se os médicos não sabem, o que fazer, né? É, é verdade. Bem, Cris, agora eu vou dar só uma introduçãozinha, certo? Sobre a Ok. depressão, Hum. para as pessoas entenderem um pouco. Bem, gente, a depressão é uma doença ela é multissistêmica. Então, ela não afeta apenas o cérebro, que é a inflamação do cérebro, afeta também os órgãos, os sistemas endócrino, o sistema ah, digestivo e outros sistemas do corpo, né? Então, não é vamos dizer, uma doença simples de se resolver, né? Uhum. Então, existem vários tipos de depressão, no mínimo 8 tipos. Eu não vou entrar nesses 8 tipos, mas eu vou citar aqui alguns fatores que podem desencadear a depressão. Não quer dizer que se você passou por uma dessas situações que eu vou citar aqui, você vai ter depressão, né? Por exemplo, os fatores genéticos, né? Que é o histórico familiar. Muita gente diz assim, porque minha mãe teve, minha avó teve, eu vou ter. Não, não é isso, sabe, gente? A gente tem que pensar que se a gente começar a se cuidar, a prevenir, a já, vamos dizer, se preparar para a possibilidade, então vai diminuir muito as chances da pessoa ter. Então, dos fatores tem os bioquímicos, que são os físicos, né? Por exemplo, disfunção hormonal. A tireoide, uma disfunção na tireoide pode causar muitos sintomas parecidos com a depressão, por exemplo, o hipotiroidismo. Muita gente confunde porque é aquele sentimento de desânimo, né? Aquela a, a queda de cabelo e você não tem ânimo para a vida, você não tem vontade de fazer as coisas. E muitas vezes é com a questão da tireoide. Não quer dizer que você está com depressão. É um dos sintomas da depressão, mas não quer dizer que você está com depressão. Os Uhum. vícios, né? Os vícios, muitas pessoas viciadas em drogas, por exemplo, eles tendem a ficarem mais depressivos se não fizer um tratamento adequado. Também questão de personalidade. Muitas pessoas têm mais tendência a ter depressão, porque elas são pessoas que têm baixa autoestima, pessoas que são mais pessimistas diante da vida, então vê tudo já com maior dificuldade, não tem uma personalidade de reagir, né, de uma forma diferente diante da vida. Elas se parecem mais propensas, não quer dizer que vão ficar depressivas, certo? As questões ambientais, por exemplo, traumas, abusos, exposição à violência, à negligência, essas pessoas também têm tendência. A perda de um ente querido, muita gente entra em depressão porque perdeu um ente querido, não sabe lidar, não tem uma ajuda, né? Então, começa a entrar num sentimento de tristeza profundo e para sair é mais difícil. Divórcio, traição, o estresse, né? O estresse, a pessoa quando vive num ritmo muito intenso de trabalho, de atividades, não tem tempo para se cuidar, não tem tempo de lazer, acaba virando uma bola, né, de neve, como a gente sabe. Então a pessoa começa a não ter prazer na vida, e isso gera outros problemas.
Às vezes uma expectativa também, né, por algo. Você espera muito por algo e aquilo não chega, aquilo não chega, aquilo não resolve, você não consegue, né, alcançar aquele sonho. Então você começa a ficar ansioso, ficar preocupado. E se você não cuidar, você pode também, certo? Não quer dizer, né, nenhum desses casos não quer dizer que você vai ter, mas só para observar. Fibromialgia também é um dos motivos, né? De muita gente ficar depressiva, porque há uma debilidade nos músculos, nas juntas, né? Então a pessoa começa a ficar incapacitada de fazer atividades simples, né, Cris? Você sabe muito Exatamente. mais que eu. Então, isso vai trazendo muita tristeza para a pessoa, né? Vai trazendo muita desesperança, né? De você conseguir ter uma vida normal. Uhum. E muitas vezes excessos também, por exemplo, obesidade, as pessoas pensam que isso não tem relação com depressão, mas a obesidade tem. E a gente pode ver naqueles programas de pessoas muito obesas, com 300 quilos. É nítido que aquelas pessoas estão depressivas, aquelas pessoas precisam de ajuda psicológica, não apenas mudar a alimentação vai ajudá-las. Então, elas precisam dessa ajuda para continuar, né, emagrecendo, voltar a ter atividade, fazer as atividades comuns da vida. O álcool, né, pessoas dependentes de álcool, como eu falei, né, os vícios, também pode ser um dos desencadeadores da depressão. E eu gostaria de dizer que só um profissional capacitado, ou um Sim. psiquiatra, pode dar esse diagnóstico. Então, gente, não é porque eu disse isso aqui e vou falar dos sintomas já já, que alguém pode chegar e dizer, você tem depressão, né? Uhum. Eu não tenho capacidade. Então, deixa eu falar logo dos sintomas, de alguns sintomas, gente, que são muitos sintomas. Essa luz aqui tá me incomodando, com licença. Eu tenho meio que um. Deixa eu virar para cá, pronto, ó, tá um pouquinho melhor. Eu vou citar alguns dos sintomas aqui, Cris também vai falar um pouquinho dos sintomas que ela tem, mas os sintomas eles podem ser afetivos, cognitivos, físicos. Eu vou citar alguns aqui. Sentimento de culpa, né? Você constantemente tem sentimento de culpa, dificuldade motora, falta de energia, de ânimo, cansaço excessivo, pensamento e raciocínio lento. Então, muitas vezes você pensa que eu só estou com algum problema aqui de concentração, mas isso também conta. Falta de memória, falta de vontade e iniciativa. Então, muitas vezes a gente olha para a pessoa assim e faz: mas fulano vive sem vontade, vive, só quer viver no sofá. Então, a gente precisa observar, né, que se uma pessoa tem depressão, você já sabe que aquela pessoa tem depressão, observa, né, dá esse desconto, né? Uhum. Pessimismo, irritabilidade, dificuldade para dormir, insônia, né? Aumento ou falta de apetite, pensamentos de morte, né? Você não quer mais viver, não, e aí a pessoa pode, né, levar um suicídio, que já é, vamos dizer, o grau de depressão já é muito alto, né? A pessoa já está num nível bem, bem alto. Então, esses sintomas aqui podem ajudar você, ou você pode ajudar alguém a observar, né? Se a pessoa tem como é que eu posso dizer? Uma predisposição ou pode estar, mas só um médico, gente. Se você vê que você tem esses sintomas, alguém da sua família, algum amigo, fala para você desses sintomas, essa pessoa precisa procurar um médico, certo? Uhum. Não negligencie, não, a saúde de vocês, não. Seja por sentimento ou algo físico, sintomas físicos, né? Então, Exato. Cris, eu queria te perguntar quando foi que você teve consciência ah, e reconheceu que sofria de depressão, né? Porque não é fácil a pessoa, Uhum. tipo, aceitar, né? Uhum. Como foi para você? Olha, no fundo, eu já sabia que eu tinha. E eu Uhum, falava com algumas pessoas muito próximas, eu falava assim, olha, eu tive depressão na adolescência. Eu tinha essa uhum, consciência. Por quê?
De todos esses sintomas que você falou aí, tudo aí eu já senti. Uau! Tudo, 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 tudo. E começou lá atrás, né? Lá atrás na adolescência. Eu me lembro assim, com 10, 11, 12 anos, eu tinha muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Eu não dormia direito. Eu tinha insônia, Uhum. uma insônia muito, muito forte todos os dias. É porque Bia tá pedindo para eu abaixar um pouco aqui. Tá me vendo melhor aí, Débora? Tá melhor mesmo, tá mais Pois enquadrada. não, gente, é porque nós temos uma técnica aqui que está nos auxiliando. Obrigada, Bia. A equipe é boa. Então é o seguinte, eu senti muita insônia, eu não dormia à noite, muito desânimo. Mas assim, o que acontecia? Eu não me largava. Né? Então eu estudava, sempre gostei de estudar, eu Uhum. sempre gostei de sair, mas e isso eu não falava. Ou talvez isso foi uma das coisas que agravou a minha situação, porque até os 20 e tantos anos, quando eu me tornei uma cristã, eu não falava de muita coisa para as pessoas. Eu não dizia como eu me sentia, eu não falava essas coisas que eu vou falar agora, né, que eu já falei para outras pessoas, mas eu não me abria, então me fechava muito. Isso é um problema também, porque eu sei que tem pessoas aí que podem estar me ouvindo que tá guardando tudo para si. Sente, mas não fala. E é pior, porque você vai sofrendo sozinho, né? Eu Exato. chorava muito sozinha, eu chorava demais. Quando eu ia pro meu quarto, né? Não falava com a minha mãe, não falava com minha mãe sobre essas coisas. Outro alerta também com relação a com quem tem filhos, né? Porque às vezes os filhos escondem. E eu vim de uma geração em que a geração da minha mãe não sabe o que é depressão. Sabe de ouvir falar, mas eles não encaram, eles não entendem o que é isso, acham que é preguiça, acham que é frescura. E eu entendo porque ela foi criada desse jeito, né? Então ela não tinha como me entender. E eu achava que ela não me entendia, então eu não falava mesmo. Então tudo era enfardalhaço. Se eu perdi uma prova na Sei. escola, eu chorava, 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 mas no meu quarto, né? Ficava chorando. Aquele desespero, parecia que o mundo tinha caído, sabe? Uhum. E eu sempre fui muito sensível à dor, né? À dor. Então, daí vieram as dores, que eu atribuo já que era fibromialgia, porque eu não sabia na época. Então, às vezes, era mais concentrado na cabeça. Aquelas enxaquecas terríveis. Que realmente olho para trás, só foi Deus realmente que me carregou, porque eu não tenho outra explicação. Uhum. Então, algumas vezes eu tinha dificuldade no aprendizado, principalmente matemática. Uhum. E normalmente matérias que eu precisava ler muito, eu tinha problema de concentração. Então, normalmente eu sempre fui uma aluna da média, né? Da Uhum. média. Porque eu não Mas conseguia hoje você consegue ler tranquilamente. Hoje eu tenho as mesmas dificuldades. Ainda tem. Tenho as mesmas dificuldades. E de uma forma mais acentuada. É mesmo. Então, eu vivi. E as Uau. fases são assim, são variadas, depende muito do que eu estou vivendo no momento. Então, por exemplo, acho que uma fase que foi terrível para mim, foi muito difícil mesmo, assim, foi na época que eu estava fazendo faculdade. E aí entra um mistério que eu não saberia nem falar para vocês, porque eu chegava na sala de aula, sentava na frente, o professor falava e eu não conseguia entender nada do que ele estava falando. Eu tentava me concentrar no que ele estava falando, porque minha mente estava perdida, ficava, porque a depressão também causa isso, a confusão mental, né? Confusão mental. Exato. Exatamente. E inclusive, para eu lembrar das coisas para falar aqui, eu tive que anotar um bocado de coisa, porque eu fico naquela confusão, eu não consigo. Aí vem várias coisas na minha mente, Uhum. eu esqueço, traz esquecimento também, eu esqueço muita coisa. Aham. A questão da fadiga, do cansaço, do desânimo, né? Algumas É, vezes já fui para o trabalho tremendo. aham. Então, os primeiros sintomas que você percebia eram muito enxaqueca quando era jovem, né? Muita enxaqueca, falta de concentração, cansaço, Uhum. Cansaço. desânimo, muito desânimo, Isso há principalmente. anos atrás, né? Quando você era jovem, Na né? verdade, o que aconteceu? Eu senti as mesmas coisas que hoje,
mas antes eram mais intensos, era menos intensos. Menos intensos. Então foi piorando com o tempo, né? Exatamente. Pioraram e Exatamente. vieram outros sintomas, certo? Exatamente. Vieram outros. Uhum, Aí veio a questão da intestinal, né? Eu tenho vários uhum, problemas intestinais. uhum. É, afeta logo o intestino. Depressão afeta logo o Sim. intestino. Aí Uhum. ou tem constipação ou tem diarreia, Diarreia. né? É É. sempre, às vezes, os extremos. Ou Uhum. problema do estômago, então tem gastrite, esofagite, todas as ites possíveis que você imaginar eu tenho. Inclusive já Uau. fiz umas 8 ou 9 endoscopia. Refluxo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Já O é exame de pessoal, rotina para você, né? na verdade, Esses. eu fiz tanto exame, Débora, tanto exame na minha vida, que eu tô assim, expert em exames. Eu fiz, Uhum. aos 16 anos, aos 18, eu fiz vários eletroencefalograma, já ouviu falar? Uhum, já. Por causa das dores de cabeça. Que eu Uhum. queria, às vezes eu Uau. pensava que ia enlouquecer. E uma vez eu fui no médico, eu era estagiária em um banco, então dos 16 aos 18 eu tinha plano de saúde, comecei a ter plano de saúde. Eu fui no médico clínico e falei para ele passar um remédio para eu dormir, um acalmante. Eu já fui pedir um calmante para ele. Uhum. Minha mãe nunca soube disso, talvez vai saber hoje, porque eu tenho várias pessoas da minha família que estão assistindo. Aí, Deus foi tão bom comigo que esse médico falou: minha filha, você com essa idade, se eu dar um calmante para você dormir, você vai ficar viciada. E ele não me É dava, verdade. entendeu? Uhum. Mas é Não, verdade. eu não tinha condições de tomar com 16, 17 anos, tomar calmante. Uhum. Então, Verdade. assim, eu vivia, na verdade, daquela época, eu já via pela fé, viu? Eu não conhecia a Deus como eu conheço hoje, mas realmente, olho para trás, foi É Deus Deus que me carregou. sustenta, né? Mesmo a gente Deus não sustenta. conhecendo como a gente, né, assim, orando, né, lendo a Bíblia, mas ele cuida Uhum. de todos Pois nós. é, é verdade. Ô, Cris, e quando foi que você percebeu que precisava de ajuda? Em que momento? Como eu falei, eu não tinha coragem de pedir ajuda. Eu passei muito tempo sem tentei coragem de pedir ajuda. No fundo a gente sabe alguma coisa lá dentro, alguma coisa, sabe? Lá dentro diz pra você, olha, você precisa de ajuda. Mas vem uma coisa, vem outra, vem problema financeiro. Então, na época da faculdade, eu fiquei desempregada. Uhum. Morava de favor na casa de uma irmã, inclusive, da igreja, né? Uhum. E eu ia para o SUS, né? Comecei para o SUS. Então, os médicos, o que eu percebi, a minha impressão é que os médicos não estão muito preparados para esse tipo de coisa, porque eles buscam eles passam alguns exames no corpo, mas questão da mente, saúde mental, eles não são, né? Médico clínico, cardiologista, esses médicos assim. Mas não Então, eu estudam, fiz né? Não vários. estudam isso para. Estão prontos, né? Exatamente. Exato. Então, eu busquei ajuda, mas não de um psicólogo, de um psiquiatra na época, há anos atrás, entendeu? Eu fui procurar um psiquiatra o ano passado, mas eu estava nas últimas. Eu acho, eu não Uau, aconselho ninguém, não uau. aconselho ninguém fazer isso, porque existe vários níveis de depressão. É. E aí, o que eu já li sobre o assunto, porque a gente termina lendo, né? A gente Uhum. lê, a gente termina estudando, porque a gente não recebe as respostas. Se eu tivesse me tratado antes, melhores, né? Assim, os sintomas não teriam avançado tanto. Uhum. Mas, amém, né? Amém. Aí, o ano passado, em outubro, eu cheguei no psiquiatra, eu chorava. Eu só fazia chorar. Chorar, 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 chorar. Acho que foi Deus que me levou mesmo, porque eu estava tão mal nesse dia, tão desanimada, do corpo doendo, doía tudo, tudo, tudo. E aí eu sentei, aí ele falou, você chora assim? Aí eu falei assim, não, doutor. Aí, uau, uau, eu comecei a meter água, né? Água, né? Aí Uhum. ele já foi logo passando remédio. Uma coisa para me dar um alívio. Aí eu já saí de lá com isso. Só que interessante uma coisa que eu queria até falar para vocês, que o psiquiatra ele não falou para mim que eu tinha depressão, transtorno de ansiedade, ele não falou nada disso.
Ele me passou o remédio, pediu para eu voltar lá de novo. E aí eu comprei o remédio. Aí eu sou daquelas pessoas que vai olhar a bula, né? A bula que chama o negócio lá. É. Aí eu, aí eu fui olhar. E aí quando eu olho, tem lá, né? Tá que serve, né? Depressão, transtorno de ansiedade, depressão maior, que eu nem sabia que existia. Depressão maior, transtorno de ansiedade, fibromialgia. Aí eu mandei um WhatsApp pra ele, né? Falei assim, doutor, esse remédio serve pra isso, isso. Aí eu sentei, né? Essas três coisas pra ele. Pra que vou tomando exatamente pra quê mesmo? Ele pra tudo. Tá. Uau. Nessa hora que ele me disse que estava, né, com tudo isso. Eu, tá bom, tá certo. Então assim, eu sabia que a gente pedir ajuda, mas eu pedi ajuda para as pessoas. Eu já tinha ido a divergista por conta das dores, já tinha ido para ortopedista por conta das dores. Tomei remédios errados durante muito tempo. Tomei remédio para artrite reumatoide. Médicos me atendiam e diziam teve um médico que chegou para mim quando eu falei dos meus sintomas. Ele disse: você está com lúpus, sem fazer exame. Aí eu quase enlouqueci, né? Porque eu sabia o que era lúpus na época. Então, minha busca foi dessa forma, mas psiquiatra. Sim, eu tentei ir para o psicólogo há uns 6 anos atrás. Eu estava mal, mas mal no sentido assim. Um exemplo, eu tomava café na cozinha e levava a xícara para a pia do banheiro, para você ter uma ideia. Eu estava nesse nível, porque você fica meio aérea, né? Você fica meio aérea. Então, eu achei que alguma coisa estava acontecendo. Eu disse, alguma coisa está acontecendo, não é normal isso. Aí eu procurei, não sei se ele não percebeu que eu estava, o nível que eu estava, porque é assim, existe altos e baixos. Eu acho que, eu me lembro que nessa época eu estava talvez igualzinho em outubro, quando eu fui procurar o psiquiatra, entendeu? Então eu fui também em busca de ajuda, mas ele queria me ouviu durante 4 sessões, e depois eu estava em Jequié, então ele mudou para o interior. Aí eu parei de procurar, porque você sempre vai cansando durante. Eu cansava muito de ficar subindo e descendo para médico também. Uau. Ô, Cris, e qual foi a fase mais difícil para você? Foi essa do ano passado? Então, Débora, se eu te disser que foram poucas fases fáceis, eu não sei. Como eu começo a lembrar, é tão difícil. Teve uma época que eu fiquei em Jequié, eu fiquei lá 8 anos em Jequié. Então foram 8 anos bem difíceis. Eu acho que todas as pessoas próximas a mim sabem dessa saga. Então eu sofri muito, eu tinha tonturas terríveis. E aí eu fui no. Aquele que faz o exame para saber se é labirintite. Eu não lembro o nome. Eu fui nesse especialista porque eu deitava, via tudo rodar. Né? Então acho que isso aí, eu tava no nível assim, de estresse assim, altíssimo, porque eu queria voltar, né? Por conta da minha saúde, voltar para Salvador. E esses últimos anos que eu tô aqui em Salvador, eu realmente foram anos bem difíceis. Bem difíceis. Que eu pensava, será que amanhã, será que eu vou ter condição de levantar amanhã? Eu já sofri com antecedência, sabe? Amanhã, será que eu vou... Aí vem a ansiedade, porque você não sabe se vai estar boa. Então, eu não sei exatamente dizer esse, né? Esse foi o pior. Realmente, eu não sei. Porque minha história... Realmente, quando eu olho para trás, eu vejo que a depressão ela fez parte de toda a minha história, né? Uau. E por que você decidiu compartilhar a sua história, né? Já que para muita gente é tão difícil reconhecer e dizer que está passando por depressão, né? Porque para muita gente é tipo assim, doença de cabeça, vamos dizer assim, que a gente sabe que não é só, né? A gente acabou de ver que é uma doença multissistêmica. Então, por que você decidiu compartilhar isso, né? Compartilhar sua vida, compartilhar a sua história? E porque para muitas pessoas é difícil, tipo, assumir, né, que está, né, passando por isso. Sim. Por quê? Exatamente por conta disso. Exatamente por conta disso.
senti falta de encontrar pessoas que falassem do processo, né? Uhum. Que a mídia vincula muito pessoas que foram curadas da depressão, né? A gente vê muito, né? Tem a cantores, né? Tem cantores, É. atrizes, Uhum. curados. Vi até uma determinada emissora falando sobre isso, fazendo as campanhas, falando sobre depressão, levou um médico para falar. E eu fiquei muito incomodada, porque as pessoas não falavam do processo. Ah, tô curada, sabe? Aí eu disse, mas eu queria alguém como se sentindo, né, no processo, como as pessoas estão passando pelo processo da depressão, né, fazendo tratamento. Esse foi um dos motivos, fui procurar, porque a fibro, tem uma menina que eu acompanho que me ajudou demais quando ela compartilhou, não apenas que ela tinha fibromialgia, mas ela em crise, né? Quando Lady Gaga chegou lá e falou que eu tinha fibromialgia, e eu fui ver um documentário dela, ela na crise, né? Assim, deitada, vulnerável e sentindo muita dor, isso me ajudou. Porque eu Uhum. acho que quando você encontra alguém vulnerável nesse nível, te ajuda também a você, né? Você, poxa, não sou só eu, né? Não é só comigo, né? Então, eu senti falta disso. E a depressão, eu vejo poucas pessoas compartilharem. Eu vejo que as pessoas dizem, ah, não, já superei. As pessoas falam muito no sentido de superar. Uma Uhum. coisa foi isso. Outra coisa também que Deus colocou no meu coração, o desejo de falar para as pessoas que estão passando por isso, que elas não estão sozinhas. Porque é uma solidão muito grande. Porque você não sabe, às vezes, falar como você se sente. Colocar em palavras como você se sente. E aí eu queria muito que Deus me usasse, né? Para que as pessoas pudessem, olha, entender que não, você não está sozinha, né? Você não é um Uhum. ET. Outra coisa também que Aham. existe um tabu grande, né? Existe um tabu muito grande sobre esse assunto. Existe muito preconceito. Eu já sofri vários preconceitos. Do Uhum. tipo, é preguiça, é mentira, tá fingindo. Vários preconceitos, porque as pessoas, elas não. É ignorância, né? Existe a questão da Uhum. ignorância. Eu sei que quem fez isso, não sei, não acho que foi de propósito, foi por ignorância mesmo, por não saber do É. assunto, Uhum. né? Existe. Algumas pessoas eu sei que foi sensibilidade mesmo. Eu senti, algumas pessoas foi sensibilidade mesmo. Porque às vezes você não sente, você não entende, então você termina sendo insensível sobre a determinada, né? Não sei, isso não é empatia, né? Nem todo mundo É. sente. Uhum. Né? Então, aí eu fiquei muito, me deu uma angústia com relação aos jovens, por exemplo. Porque os jovens, assim, tem uma estatística assim imensa de jovens que estão passando por esse problema. E aí eu fico pensando, quem é que vai ajudar esses jovens? Porque se a gente fica com tabu de falar de um assunto desse, É. publicamente, como é que eles vão se sentir acolhidos, né? Eles vão achar, Exato. aí eles não vão falar para os pais, não vão falar para os amigos, para as pessoas que podem ajudar, né? Também tem isso, nem É. todo mundo tem condições de ajudar. É por isso que eu resolvi realmente. E outra coisa também, que eu não tenho mais vergonha nenhuma. Uhum. Nenhuma. Não me sinto mais pior, nem melhor. Não me sinto, não me sinto. Acabou. Uhum. Eu vi uma psicóloga falar isso. Olha, depressão não é vergonha. Depressão não é vergonha. E todo mundo, quem não passou, pode passar. Ela falou isso. Exato. Exato. Não estamos imunes, Eu né? fiquei, né? Então eu parei. Tipo assim, eu só falei pra todo mundo. Eu comecei pra todo mundo, digo, tomo remédio, digo. Eu não ligo mais pra isso. Que bom, Cris. Isso mostra muita maturidade, né? Maturidade diante da É, vida e você aceitar, tô nessa fase, tá difícil, preciso de ajuda, vou no sim. médico, vou orar, vou pedir conselho, conversar com minha Uhum. amiga, né? E expressar meu coração, expressar meus sentimentos. Isso é muito importante. Achei bem interessante essa pergunta aqui que eu recebi. Você já ouviu algum comentário tipo: você não parece que tem depressão? Ou você não tem motivo para estar depressiva? Você tem tudo que você precisa. Como você se sentiu? Já ouvi e fiquei estarrecida. Eu fiquei, Imagino. eu fiquei, eu não tenho direito de ficar deprimida, eu não tenho direito, né? Como se eu tivesse Uhum. escolha, na verdade, né? Tivesse Aham, escolhido aquilo. Então, já ouvi, né? Uma pessoa para mim falou assim: ah, você é bem casada.
você tem um excelente emprego, Emprego. você tá muito bem, você. É. E aí você. Eu acho tão a ignorância no sentido, né? Ignorar no É, sentido de não conhecer. não É que a pessoa não conhecer. tem nada a ver uma coisa com outra, né? Então, e eu fico muito triste quando eu vejo alguns artistas que falam que depressão são ridicularizados, né? Porque simplesmente eles estão assumindo uma coisa. Aí a pessoa, não, como é que pode? Vive de jatinho, né? Tem jatinho, tem não sei o quê. Como se É, isso tivesse. como se isso determinasse, né? Não tem nada a ver. Inclusive, uma coisa que me ajudou muito nessa peregrinação, dessa autodescoberta, de me entender, para me entender, foi que eu comecei a assistir várias coisas. E eu vi vários médicos falando que tem pessoas que têm depressão por conta de alguma carência de hormônio. Porque os médicos não têm É, hábito de pedir exame para dosar hormônio, né? Cortisol. exatamente. Inclusive, Então, tem. Pode continuar, desculpa, te cortei. Então, assim, não é assim, né? A gente não pode julgar simplesmente a pessoa, a gente não sabe, né, a história da pessoa, né? Não sabe o que a pessoa está passando. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Você não sabe o que a pessoa Esse está passando, aí na ficou mudo. verdade, na verdade, as pessoas precisam tomar cuidado porque você não sabe o que o outro está passando, né? Não sabe. Porque algumas palavras elas podem ser malditas, né? Como a pessoa fala, É malditas, né? verdade. Você fala de uma Uhum. forma que não ajuda, né? Não ajuda o outro. É. Inclusive, eu fazendo os estudos aqui, né, fazendo minhas pesquisas, tem depressões leves, eu não estou falando no caso de depressão tipo, de anos, de o que você passa, que são por falta Uhum. de vitaminas, Pois de é. vitaminas e minerais. Então, às vezes você negligencia sua alimentação e começa a ter esses sintomas depressivos que com a boa alimentação, com a suplementação, vai ser resolvida. Não é uma pessoa com depressão. São pessoas tipo no Uhum, início de sintomas depressivos que estão com deficiência, né? Aí é um uhum. caso específico, né? Não é caso de pessoas que estão há anos sentindo isso. Não vai resolver só com alimentação e suplementação. Por isso que é É, importante, né? A gente estar sempre atento. e uma coisa que é bom a gente acrescentar, Débora, é que Deus fez cada pessoa de um modo especial. A Bíblia fala, né? Em Exato. Salmo E 105, único. e Exato. único. Então, todos nós temos histórias diferentes, somos pessoas diferentes. Então, não existe um padrão para Exato. algo. Então, cada caso é um caso. Eu estou compartilhando uma coisa que é algo meu, né? Da minha experiência. Mas eu sei Uhum. que tem pessoas com experiências completamente diferentes e que talvez Diferentes. os caminhos não são iguais o que eu encontrei, entendeu? Tem pessoas Uhum. que podem encontrar outros caminhos. E eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é igual a remédio. A gente fala, tome tal remédio porque É, esse remédio é para você. Só é. que você é uma pessoa, sou eu. Às vezes o remédio age com você de uma forma e em mim age de outra, De né? outra forma. Então, É por como isso que perfume, né? É como sim, sim, perfume. Perfume em cada pele vai exalar um cheiro isso, diferente. exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, às vezes tem pessoas que podem ser tratadas de uma forma muito mais simples, só ir no especialista, né? É. Buscar ajuda. E normalmente é assim, as pessoas vão primeiro no psicólogo, aí o psicólogo analisa e aí ele encaminha para, se for necessário tomar remédio, aí Uhum. encaminha para o psiquiatra. Então, cada caso é um caso. Só para, né, é bom colocar esse É. parêntese, Excelente. Uhum. para as pessoas entenderem que é algo que eu estou compartilhando é a minha experiência. Uma Mas experiência. Uhum. não quer dizer que para todo mundo é igual, né? Todo mundo Exato. não é a mesma. É. Isso mesmo. Você, o que você sente quando alguém diz que depressão é frescura? Isso machuca, viu? Isso Uhum. machuca muito, muito, Quais foram os tipos de preconceito que você já passou por ai, meu Deus, expor, né? A sua doença. vários, vários. Eu já vi piadas do tipo, sua cabeça tá boa hoje? Uau. Vários, vários. Uhum. Ah, você,
insinuações do tipo, tá fingindo, tá com outras intenções, tá mentindo. Uhum. Isso machuca muito, porque você não tem nem como se defender, né? Porque você não. Assim, a tendência, na verdade, a maioria das pessoas, pelo menos, né, pelo menos no meu caso, eu me sinto logo culpada de tudo. Então, a pessoa, se eu tiver uma crise, a pessoa falar isso para mim, e o que aconteceu foi exatamente assim, né? O que aconteceu, uma determinada pessoa fez isso comigo, eu vi realmente que eu estava com problema, né? Né? Agora, se eu estou um pouco melhor, aí eu consigo, sabe? Não, essa pessoa que está ignorante, essa pessoa que sabe assim. Mas é É, muito doloroso. É muito doloroso. imagino. Realmente as pessoas não fazem ideia de quanto machuca quando faz isso. Eu não aconselho ninguém a fazer isso com ninguém, independente do problema, seja depressão, ou qualquer outro problema. Não faça isso, porque realmente não. Preconceito de nenhum tipo ele ajuda ninguém, né? E Jesus É. Cristo não era desse jeito, né? Jesus Cristo não Uhum. julgava desse jeito, ele não condenava desse jeito. Porque é como se fosse, a gente sente como se fosse estivesse sendo julgado, né? Uhum. É. E a gente não consegue ver as intenções da pessoa, né? O coração. É, é. Ah, e o que é mais difícil para você hoje? As maiores dificuldades que você enfrenta? Olha, eu vou te confessar uma coisa. Essa quarentena para mim foi maravilhosa. Que bom! Eu confesso para você que a quarentena, Deus usou a quarentena para me ajudar, sabe? Uhum. Porque eu não estava conseguindo me cuidar. Porque hoje a minha dificuldade está muito menor porque eu estou trabalhando em casa, não preciso sair, não preciso, né, Bom. marcar as coisas, marcar os compromissos. Mas antes, aí eu posso falar as dificuldades que eu estava tendo antes da quarentena. Eu não sabia que se ia cumprir os acordos que eu fazia. Eu marcava a dentista, eu faltava não sei quantas vezes. Eu queria fazer exercício físico. Aí o médico, não, você tem que fazer exercício físico, né? Porque é necessário. Todo mundo fala isso, né? Mas às Uhum. vezes eu acordava com tanta dor, passando tão mal, que eu não conseguia levantar da cama para ir fazer exercício, fazer pilates, ou andar, né? Caminhar. Uhum. Então, eu vivia o tempo todo nessa ansiedade, eu não conseguia. Aí eu fazia um plano para viajar. Eu não sabia, será que eu vou estar boa para viajar? Como é que eu vou estar? Eu não sabia, então É. gerava uma ansiedade. Então, realmente, assim, é um sofrimento, porque você não sabe. E essa pessoa, outra coisa, o desafio também é o seguinte: é quando você marca com alguém, ou você faz, você faz um compromisso, e a pessoa do outro lado não entende o que você está passando, né? Porque, né? Ela não. Exato. Aí a pessoa exige que você esteja, exige que você cumpra que você, né? Aham. Se acordou. E aí isso realmente era muito difícil. Era muito Aham. difícil. É tanto que E para a aí live hoje eu orei muito, assim, meu Deus, que crise seja eu tempo, também, Senhor. E ainda pedi oração lá no grupo da igreja, porque eu eu também, sei que não é fácil, né? É uma coisa incontrolável, você não tem, é, né, é, controle sobre isso. exatamente. Eu orei muito também. Eu disse, Deus me ajude a estar bem para poder falar, né? Para poder compartilhar. Exato, exato. Que é algo assim, mesmo na quarentena eu tive crises, né? Mesmo na Uhum. quarentena, mesmo tendo toda, entendendo que eu não estava sob pressão, porque a pressão piora, né? Por isso que eu É, disse que a dificuldade é lidar com a pressão, porque eu tinha que sair para trabalhar na situação que eu estava, tinha que atender as pessoas no trabalho do jeito que eu estava, precisava ir para os locais, até para a igreja mesmo, né? Porque eu ia por convicção, mas assim, você às vezes não estava com condições, mas eu tenho que ir porque, né? É um compromisso e principalmente na igreja com Deus acima de tudo, né? Mas realmente era muito difícil. E em casa, aí é diferente, porque na crise eu penso, ai Deus, obrigada, eu tô em casa. é. É muito mais fácil nesse sentido. Uhum, com certeza. E quais são as decisões que você tem tomado hoje? Olha, eu tenho tomado a decisão de me cuidar. Eu tô me cuidando, sabe? Acho que pela primeira vez, depois de muitos anos, eu tô me cuidando. Uma das coisas que eu tô fazendo é cuidar da minha mente, né?
Porque o que acontece? Quando você tem depressão, ansiedade, essas coisas, sua mente é muito atacada. Uhum. Então, preciso eu preencher minha mente com coisas boas. Então, para você ter Já uma é uma guerra ideia, espiritual, né? A gente já vive uma guerra espiritual, né? sim, Então, ainda complementa com essa dificuldade. não, é como se a gente tivesse a mente mais frágil, sabe? Mais Uhum. vulnerável. E aí Mais talvez vulnerável. Uhum. é vulnerável. Então, por exemplo, eu, para cuidar da minha mente, uma decisão que tomada, cuidar da minha mente. Por quê? Se eu assisto na TV e eu vejo aqueles casos terríveis de morte, de não sei o quê, coronavírus, essas coisas, não me ajuda. É Não me isso que eu ia ajuda. tocar vou tocar nesse assunto lá no final. Faz toda a diferença. Aham. Faz toda a diferença. Você não ficar se consumindo com as coisas, entendeu? Essa Exato. é uma coisa, então eu tô cuidando do meu corpo também, né? Eu tô mudando a alimentação, que eu descobri que várias coisas estão me fazendo mal, porque meu intestino não é bom, né? Meu estômago também não é bom. Uhum. Várias intolerâncias, então tô revendo minha alimentação. Uhum. Eu tô fazendo coisas que me dão prazer também, né? Eu gosto muito de louvar, né? Eu gosto demais de louvar, então tô fazendo aula de canto. Tô muito feliz com isso, porque eu acho Que que bom. isso me ajuda, né? E tal. Aí eu vou fazer coisas assim, né? Pra dar gargalhada mesmo, né? Pra ser profissional, não, que eu não tenho voz pra isso. Eu não tenho. Mas Louvar a Deus não outra coisa. precisa nem cantar direito para louvar a Deus. Ele vai olhar o coração, É verdade, amém, né? amém. E outra coisa que eu tô fazendo também, que tá me ajudando demais, é a terapia. Eu finalmente, Deus colocou uma terapeuta no meu caminho. Uhum. E que especial. Eu fico muito grata a Deus porque Deus faz essas coisas, né? Coloca pessoas, porque pessoas especiais né, no seu caminho. O que acontece? Você encontrar um bom psicólogo é igual a qualquer outro profissional, né? Eu até quero deixar esse parênteses aqui que, infelizmente, nem todos os profissionais da área de psicologia podem ajudar todo mundo, né? Tem a questão de você saber, você É. procurar alguém que vai realmente te ajudar. Mas eu encontrei uma realmente, porque eu já tinha Que encontrado bom. algumas mais esotéricas, né? Aquela questão que eu não gosto, enfim. Né? Tem algumas É, linhas meio complicadas, né? Mas aí eu encontrei uma que realmente, graças a que Deus, bom. não sei se você já está Faz assistindo, mas toda a Tainá, diferença. eu queria até agradecer publicamente a Tainá, o nome dela é Tainá. Tainá realmente foi colocada na minha vida de uma forma muito especial. A Ah, Ana Clícia também, que é a minha professora de canto, todas as vezes que eu tô com ela, eu me sinto como se estivesse numa terapia também, porque ela sube pra cima, assim, né? E ela não. É, aham. assim, é bom estar. Nesses momentos, é bom pessoas que não te pressionem, sabe? E aí sabe do teu tempo, sabe o que você está passando. Então elas, não dá, não, tudo bem, sabe? Não fica aquela pressão, tem que ser, eu não aguento É. pressão. Então, assim, Uhum. eu tô me cuidando assim, de várias formas, sabe? E Aham. alimentando, e também me nutrindo com a palavra de Deus, né? Que para mim essa é a primeira do topo. A primeira do topo. É. Eu vou abrir aqui um comentário, certo, Cris? Ok. E só para a gente comentar, é mais ou menos o que você já falou, mas é só para expor um pouquinho aqui. A Edla falou: muitas pessoas enxergam a depressão como algo banal e desnecessário. Uhum. Infelizmente. É de Kelly, né? É de É, Kelly. é porque eu conheço ela, o nome dela é Edla, e por isso que eu já falei. Entendi. Eu pensei que era Edla, Obrigada, Edla. Edla, pelo comentário, é verdade. É, vou abrir outra caixinha aqui. Um momento. Ai. A outra foi da Rosena Bolos, que é a Simone. Boa noite. Qual o Aham. caminho para a pessoa que tem os sintomas e não faz acompanhamento? Você consegue ver, Cris, a pergunta? Consigo, sim, consigo. O caminho, né? Você falou que primeiro a pessoa vai no psicólogo. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que primeiro tem que descartar as outras coisas, né?
No meu caso, eu fiz vários exames, várias coisas, vários. E é um caso particular o meu, porque tem a questão da fibra, da endometriose, então havia muita confusão nisso, né? Mas realmente o psicólogo é o mais indicado, né? Para poder realmente, que é o especialista para dizer exatamente se a pessoa, Uhum. aqueles sintomas que ela está sentindo tem a ver com depressão ou não, né? E observar, né? Tem que observar, Aham. depende se a pessoa estiver muito perto. Porque, assim, às vezes a pessoa que está passando não tem coragem de pedir ajuda, né? Aí a pessoa que está próxima, eu acho que ajuda muito a pessoa dar um toque, né? Assim, dar um conselho, ir junto, né? Enfim. Exato. Mas realmente é uma situação bem desafiante isso. Porque você vê, no meu caso, eu, com todos os esclarecimentos possíveis, eu demorei de buscar, né? Então, mas não dá Uhum. para a pessoa dizer, eu tô com depressão assim, né? Do nada, né? Também. Ah, Exato, eu é. sinto alguns sintomas, às vezes, como você falou, às vezes os sintomas é carência de vitamina, ou é a questão dos hormônios, ou várias coisas. Então não dá Exato. para ter certeza. Ô, Sem um Cris, especialista. e como você diferencia uma necessidade de ajuda médica, sabendo que apenas não é algo espiritual ou porque você é uma pessoa que não tem fé, né? Que tem muito esse erro, com o seu relacionamento com Deus, o que te ajudou, né? Tipo, como você diferencia as duas coisas e o seu relacionamento com Deus? Como fez diferença isso para você? Eu acho que primeiro, o meu relacionamento com Deus já me ajudou a não desistir de mim. Porque Uau. a vontade é essa. A vontade, tem dias que eu me largava assim, sabe? E não conseguia nem orar, não conseguia nem ler a Bíblia, né? E Deus movia, né? Deus movia, porque a gente termina pedindo por socorro, né? E aí eu pedia muito por socorro. Deus, eu não tô conseguindo, Deus, eu não tô, né? Quer dizer que teve momentos assim que eu ficava assim prostrada, né? Completamente. Uau. Ah, parece que tem uma fagulha de fé, né? Uma fagulha, mas existe, sabe? Sei. Assim, Uhum. e eu acredito que tem pessoas que têm fé, independente de ser cristão ou não, de seguir a Cristo ou não. Deus, eu já vi pessoas que não seguem nenhum tipo de religião, ou não é cristão, ou não segue Jesus. E realmente pessoas que têm muita vontade de viver, né? E aí terminam tendo muita fé e tal. Então, eu acho que todos nós temos uma fagulha, né? Então, me ajudou muito meu relacionamento com Deus a não desistir de mim, acima de tudo. Quando eu ia para os médicos, que os médicos diziam que não sabiam o que fazer comigo, aí a Bíblia, né, Deus, né, falava comigo de alguma forma, ele usava pessoas, usava situações, usava todos os meios para falar comigo. Uhum. Durante um tempo, eu fiquei me sentindo muito culpada por pensar que tudo que eu sentia era realmente espiritual. Principalmente porque Falta de a gente se tornou relacionamento cristã. com Deus, né? Não tá amando a Deus, não tá sendo grata. Eu acho que a gente tem que mudar essa. Tem muita mal entendido, tem muita mal interpretação de muitas coisas, assim. Uhum. Eu me lembro que eu li um livro, eu não lembro o nome desse livro, e esse livro falava que a gente tem que ter uma fé racional, né? E a gente tem que ter uma fé emocional. Emocional, exato. As pessoas pensam que tudo é emoção, né? Tudo é emoção. Não, e outra coisa, fica parecendo que Deus está a serviço da gente, né? Como se Deus tivesse. Exatamente. Perfeito, Cris. Perfeito. Deus é soberano, ele faz o que ele quer, né? A gente quer Uhum. mandar em Deus, a gente quer sofrer, a gente quer passar por dificuldade, não quer nada, porque existe um movimento religioso que quer dizer que a gente não pode passar pelas coisas que todo mundo passa. Isso é mentira, não existe. Exatamente. A Bíblia não Exatamente. fala. Então, assim, eu tinha consciência que não tinha nada a ver com o espiritual. Agora é óbvio Uhum. que eu entendo que quando a gente realmente segue Jesus Cris, Cristo, só um oi. momentinho. A gente só tem mais 1 minuto. Mas aí a gente vai entrar de novo. Vou fazer duas, porque não Tá terminou bom. ainda não, minha gente. Por favor, entrem de novo, tá certo? Daqui a pouco vai terminar. Eu vou ter que terminar aqui a live. Segura aí, Cris, tua ideia. E Tá vou bom. salvar para entrar de novo, tá? Porque tá muito boa a conversa. Eu não quero terminar agora. Tá certo? Então, olha, tá vendo? Só foi 1 hora mesmo de live, mas a gente vai entrar de novo para Ok. poder terminar tranquilamente, tá certo, minha gente? E quem mandou a É, pergunta, manda de novo lá, tá certo? Na caixinha.
Daqui a pouco eu entro de novo, tá bom, gente? Segura aí, Bom, Cris. tá certo.